Vamos lá. O tema da aula de hoje é sobre cronograma, né? Os 9 passos para um cronograma que funciona. E eu até coloquei os slides aqui. O que acontece? É muito comum comprar, né, um cronograma, adquirir o áudio tá bom? Tudo ok? É muito comum a gente adquirir um cronograma. Eu já usei um cronograma opressor. O que é esse cronograma opressor? Eu anotei aqui os tópicos para ir falando. É aquele sem revisão, né? Aquele que você pega uma matéria, por exemplo, uma matéria muito difícil, de um assunto muito difícil, e você vai querer estudar ali, vai ver ele uma vez só e depois não vai ver ele mais. Então, você pega ali contratos em direito civil, que é uma matéria muito difícil, que é uma matéria muito complicada e que despenca na prova da OAB, né? Lá no mapeamento, dentro do material, eu coloquei lá que acho que já caiu mais de 20 vezes no exame da ordem, então contratos é um tema que está sempre caindo. E aí, o que acontece? Quando você pega um cronograma que coloca contratos na primeira semana e depois você não revisa esse tema, você não tem uma semana para você assistir, acabou, né? Não tem solução, não tem o que fazer. E aí você chega no dia da prova e você não lembra mais. Então, isso é um exemplo de um cronograma opressor. Outra coisa, um cronograma opressor é aquele que te deixa ansioso, né? Que tem muita informação, que tem muita coisa, ou tem coisa de menos, e você não sabe se tá indo certo. Outra coisa que também caracteriza um cronograma opressor é ele não ter uma data de início e de fim. Por mais que a gente tá vivendo, né, um adiamento de prova, por mais que é comum esse adiamento e a gente ficar, meu Deus, eu não sei quando vai ter o final, é muito importante que você tenha um cronograma datado, porque as chances de você estudar firme mesmo, sem acumular matéria, né, sem enfim, é muito grande num cronograma que não seja datado. Então, o que eu falo é sobre isso de um cronograma datado, que você precisa de um início, meio e fim. Então, aqueles cronogramas, eu costumo falar que é cronograma Frankenstein, que é aquele cronograma que não tem, que é sem pé nem cabeça, que não tem estratégia nenhuma, que você não sabe onde começa, você não sabe onde termina, você não sabe o que você tem que fazer, enfim. Então, foge do cronograma Frankenstein, que é aquele que você não sabe de nada. E aí, eu compartilhei aqui, para começar aqui, os 9 passos. Eu fiz slides, mas eles ficaram todos bagunçados, mas é isso aí. E aí eu queria começar a falar, tirar esses comentários aqui pra ficar mais fácil de visualizar. O que eu queria começar a falar, né? Que existem 2 tipos de métodos hoje para você ser aprovado na OAB. O método tradicional, né, que a gente já tem um embasamento aí de que ele não funciona, ele mais reprova, ele mais te causa frustração do que te aprova. Então esse método tradicional taca fogo, que é aquele método passivo. O que é esse método passivo? É aquele que você fica ali, ó, por horas ouvindo um professor falar, você fica por horas ouvindo um professor corrigir um simulado, e isso não funciona, você não aprende dessa forma. Outro método também é você gastar mais tempo. Então, quando você tem um cronograma que faz você gastar mais tempo, que é aquele que você fica 8 horas estudando, mas no final das contas você não entendeu nada, você não aprendeu nada, então isso é o método tradicional. É aquele que te dá sono, né? Aquele que você fica com raiva de estudar, você olha pro seu cronograma e você dá vontade de chutar longe. Aquele que você esquece 78% em 2 semanas, porque lembra da curva do esquecimento que eu falo que a gente, quando a gente sai de um assunto, a gente tá fixo na memória, a gente aprendeu. Aí passa 1 ou 2 semanas, vai diminuindo o aprendizado. Então, esse método você esquece de 78% em 2 semanas. Não sobra tempo para revisão e para voltar nos erros. Esse ponto aqui é o pior de todos no método tradicional. Então, se você que hoje está estudando para a prova da OAB tem um cronograma que não te possibilita você ter tempo de sobra para revisar ou ter tempo de sobra para voltar nos erros, olha, eu sinto muito, mas as chances de você ser aprovada realmente são baixas, de verdade. Eu já estudei para um cronograma disso. Como eu expliquei no início, né, se você tem uma matéria muito difícil, que é contratos, que é enorme e que despenca na prova, e você vai ver ela lá no início, enfim, a gente está em março, você vai ver ela em março, e vamos supor que a prova vai ser junho ou julho. Você não vai lembrar do que você estudou, porque vai vir outras matérias, vai vir direito empresarial, vai vir processo civil, vai vir direito penal. Então, as chances de você esquecer é muito grande. É porque nós fomos ensinados
a estudar por um método tradicional desde o tempo da escola, né? Que é aquilo que o professor fala, a gente tá ali sentadinho, a gente escuta, a gente tem... Só que a prova do OAB não é como o do ensino médio, não é como a da prova da faculdade, né? A prova da OAB é como se você estivesse prestando um concurso. É uma prova que te exige muito mais do que simplesmente sentar e escutar um professor falando. Se fosse tão fácil assim, né, seguir o método tradicional, a gente não teria um índice de reprovação tão grande como é na prova do OAB. E realmente é muito grande. Então eu acredito muito que seja isso, o ensino defasado. Daqui a pouco eu respondo as perguntas, tá? Eu vou fazer de uma vez, que essa aula aqui ela vai lá pro YouTube. Aí no final eu respondo as perguntas. Então olha só, vamos lá. Apanhando por esse Instagram. Então esse é o método, é um método tradicional, que não te aprova. E aí, ó, o que acontece aqui? Quando você utiliza do método tradicional, gera a falsa competência. O que é essa falsa competência? Muito livro, sabe? Lançou um livro de tantas mil questões, eu vou comprar. Nossa, mas você viu que tal editora lançou um com tantas mil questões? Vou lançar. Fulano tá lançando um método, nossa, não sei o quê. Não, o cursinho tal acabou de lançar. Muito livro, muito material, muita videoaula, muita coisa, mas que não adianta em nada. Você não consegue internalizar nada do que você está estudando, nada desse muito que você está estudando. Então, se você acostumou a estudar 8 horas por dia de maneira errada, você vai ficar muito bom em estudar de maneira errada. Concorda? Então, assim, é o que eu sempre falo, a gente acostuma para as coisas ruins e para as coisas boas. Então, se você é acostumado a ficar 8 horas ali ouvindo o professor falando, porque uma videoaula, Sabrina, mais videoaula é 2 horas. Tá, mas aí você para anotar, você para fazer um resumo gigante. O professor fala, você quer pausar e anotar para você não perder essa informação. Quando você viu uma videoaula aí de 8 horas, uma videoaula de 2 horas, foi para 4, 5. E o tempo de fazer questões? E eu sinto muito te falar, mas você fazer de 5 a 10 questões por dia não é o estudo, não é uma base, tá? As questões, ela não tem que ser um plus. As questões, ela não é um plus. As questões, ela nada mais são do que a base. A base ali tem que ser as questões. Então, o que é essa falsa competência? É isso que eu falo. Você tem tanto material, você tem tanta informação que você acha que você tá arrasando, né? Você acha que você tá indo muito bem. E, na verdade, você não tá. Tá bom? Então tá, vamos lá. Depois eu respondo essas perguntas que estão aqui. Então isso gera a falsa competência, né? Que eu sempre falo aqui. O Instagram mudou as configurações, tá bem doido. Então, o primeiro passo para você saber se você tem ou não um cronograma que funciona e como melhor aproveitar esse cronograma. Primeiro passo. Primeira coisa que você tem que fazer, já anota aí no papel e na caneta, para você não esquecer. É a média de estudos nas suas 2 últimas semanas. Então, assim, eu sei que a gente tá nesse processo de adiamento de prova, vocês devem ter dado uma lerdada aí, tá em ritmo lento e tá tudo bem. Só que é muito importante isso aqui, você saber a média de estudos nas suas 2 últimas semanas, tá? E você tem que anotar, saber, Sabrina, eu não estudei, tudo bem, não tem problema. Sabrina, de uma semana eu estudei 2 horinhas só, não tem problema. Isso é pra você, tá? Porque é você quem tem que saber, eu não sei. Então, você precisa entender seus horários para você saber qual o cronograma e não o contrário. Porque se você fica escrava do cronograma, se você fica escravo dele, o que acontece? Ele se torna um cronograma opressor. Que eu tinha falado no início, as características de um cronograma opressor. Então, você tem que anotar quantas horas está sendo a sua média de estudos para você conseguir se adequar ao cronograma. O que eu sempre falo, o cronograma, gente, ele é um aliado muito grande. Mas se você não souber lidar com ele, você vira escravo dele e os seus rendimentos, você não tem bons rendimentos. E aí o que acontece? A culpa foi do cronograma. Não, eu comprei um péssimo cronograma lá da Sabrina que não funcionou. Não, tá? Então, tudo que eu tô te falando aqui é com base no cronograma que eu fiz quando eu fui aprovada e que hoje ajuda outras pessoas a serem aprovadas também. Então, é o que eu tô te falando de verdade. Se você quer melhorar o seu aproveitamento no seu cronograma, você tem que pensar nisso, tá?
Não seja vítima nem escravo de um cronograma. Ele serve para te ajudar, ele serve para te auxiliar, né? E tem que ser uma coisa bem estratégica. Então, o primeiro passo que você vai fazer é exatamente a média dos seus estudos aí das últimas horas. Segundo passo, cronograma ideal. Tem que ter menos horas ou mais horas? Isso é uma grande questão. Eu recebo muito essa pergunta, né? Sabrine, como que eu faço? Quantas horas de estudos eu tenho que ter? Gente, qualidade e não quantidade. Tem que focar em qualidade. Então, qual seria pra você, tá? Quantas horas por semana? É o que eu sempre faço no início de cada mentoria. Eu sempre pego e pergunto a rotina de cabo a rabo, né, do aluno ali, pra mim entender como que é essa rotina dele, pra mim saber que horas que ele acorda, que horas que ele dorme, que horas, enfim, se ele vai pro serviço de transporte público, se é no próprio carro, pra gente tentar extrair ao máximo dessas 24 horas, pra que seja um cronograma ideal pra você. Então, assim, por mais que um cronograma, né, eu vendo ele pra um monte de pessoas, é a sua individualidade, é você que tem que se atentar a ele, a sua realidade é diferente da do outro. Então, o segundo passo é você pegar o cronograma e identificar qual seria para você, né? Quantas horas por semana. Então, você viu quantas horas você estudou até aqui, tá? Você colocou isso no papel. E aí, agora, você vai pensar quantas horas você tem disponível no seu dia, tá? Quantas horas? Mapeia aí tudinho, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. Porque você vai conseguir depois separar esses estudos, eu vou falar mais pra frente, em blocos, para não ficar um estudo um estudo cansativo. Então você vai conseguir colocar ele em blocos. Então anota, eu acordo tal horas, eu durmo tal horas, eu faço tantas horas de almoço, tá? Anota tudo. Esse é o segundo passo. O terceiro passo é qual o seu horário de ouro. Isso daqui é maravilhoso. Olha só, qual é o seu horário de ouro? É aquele seu momento que você tem mais energia. Qual é aquele momento que você tem mais disposição? E é muito individual isso aqui. Só que geralmente tem uma pesquisa, e eu noto também nos mentorados, na maioria que fala pra mim que é na parte da manhã. Não na hora que acorda, mas tem um estudo que fala que geralmente a nossa hora de ouro é as 2 horas depois que a gente acorda. Que aí tem aquela coisa de se despregar, né? Eu brinco que às vezes meu corpo levantou, mas a minha alma ainda tá ali fazendo download. Então ainda tem esse momento da alma fazer download pro corpo, né? Pra você começar a acordar. Então, eles falam que é sempre normalmente 2 horas depois que a gente acorda. Só que eu sei que a realidade da maioria é que não tem 2 horas pra esperar acordar, pra começar a estudar, né? A maioria já acorda, já tem que tomar café correndo, aí tem que arrumar coisa pra menino. Agora não, porque não tem a escola, né? Aliás, tem online, também não tá dando mais trabalho, né? Mas numa normalidade, aí tem que sair correndo pro trabalho, tem que pegar o ônibus, porque tem trânsito, enfim. E eu sei, então é por isso que é muito importante você saber a sua hora de ouro. Ó, a minha hora de ouro era muito engraçada, porque eu trabalhava 8 horas por dia. Então eu entendo bem a realidade de vocês, mas eu trabalhava 8 horas por dia. Eu saía do trabalho, eu ia pra academia e depois eu chegava em casa. Eu jantava, tomava banho, enfim. E eu começava a estudar umas 8h30. Gente, sempre fui muito, muito assim, enérgica essa hora. Essa hora agora que eu tô aqui é o meu pico. Independente se eu trabalhei o dia todo, independente se eu li, enfim, várias coisas o dia todo, a mente cansa ou não, esse é o horário que eu desperto. Então eu descobri que o meu horário de ouro é à noite, e tem muita gente que é assim. Então não é que você tem que estudar à noite, não é que você tem que acordar cedinho, né? Tem que ser no seu horário. Então descubra qual que é o seu horário de ouro. Começa a testar. Acorda de manhã, se você tem um prazo à tarde, depois do almoço eu sou quase ninguém. Então eu já sei que esse horário pra mim eu tenho muita dificuldade. Então esse é sem dúvidas aí o terceiro passo. Nossa, tem como compartilhar ao vivo, que bacana. De um cronograma que dá certo. O quarto passo. Separar as matérias ou os assuntos com maior dificuldade. Isso aqui eu vou fazer um parênteses aqui, porque tem gente, eu não sei quem tá aqui, se nunca estudou para a prova do AB, se é a primeira vez que tá estudando, né? Tá um pouco perdido. Como que você descobre? Eu estudando, claro, exatamente, né? Só que como que você descobre na hora de começar os estudos? Eu sempre falo, para você descobrir quais são os assuntos e matérias que você tem maior dificuldade, não vem com esse assunto de faculdade não, tá? Desprega da faculdade. Porque assim, muitas das vezes o aluno chega, e eu era assim,
Ah, não, eu ia muito bem em direito penal e processo penal. Eu amo essas matérias, são as matérias em que eu mais tiro nota na prova. E qual que eu menos gosto? Direito do trabalho. Só que na hora que eu fui na hora que eu fui estudar para a prova da OAB, a realidade foi totalmente diferente. Então, lá na faculdade, que eu ia muito bem em direito penal, que eu ia muito bem em processo penal, eu chegava na hora da prova, eu zerava. Eu não acertava uma questão de processo penal, eu não acertava uma de direito penal. Eu falei, tem alguma coisa acontecendo. O problema sou eu. E não, é porque são coisas diferentes. Na faculdade você tem um professor, e aí você tem mais ânimo de estudar aquela matéria porque é um professor bacana. Quem nunca, né, teve uma matéria que tomou ranço por conta do professor? Então, isso acontece. E aqui, então, assim, como que você vai fazer? Você vai fazer um simulado. Todas as vezes chega um mentorado pra mim, eu falo, primeira coisa que eu quero que você faça é um simulado. Sabrine, mas eu não estudei pra prova, exatamente. Pra gente entender, pra você saber qual é o assunto que você teve mais dificuldade, a matéria que você precisa melhorar, e já de cara você entender isso. Então, você que já tá estudando já tem um tempo, já tem essa maturidade, já sabe quais são os assuntos das matérias que você tem mais dificuldade, tá? Então, separa esses assuntos, separa as matérias que você tem mais dificuldade. E aí tem lá no mapeamento de prova, que é meu aluno sabe, onde eu coloquei lá os assuntos que mais caem. Então é muito importante você fazer todo esse mapeamento de prova para você ter um cronograma eficiente. Porque aí você vai saber quais assuntos você vai conseguir revisar daqui pra frente, quais assuntos você tem que melhorar. Não subestima isso daqui, porque eu já vi aluno, né, que não, eu sei, eu fiz meu próprio cronograma, eu estudo demais, eu estudo o dia inteiro, eu vou passar. E quebra a cara, porque esquece que essas etapas aqui, principalmente esse passo a passo que eu tô passando, é muito, muito importante, é real, e muita gente não faz. Então, separou as matérias aí, descobriu qual que é a sua hora de ouro, vamos continuar. Então, esse é o quarto passo. O quinto passo é nada mais, nada menos o queridinho, é meu queridinho, que é a revisão. Eu falei o quarto passo? Falei, né? É que tá tudo bagunçado isso aqui. Então, quinto passo é revisão. E pra mim é o meu queridinho. Por quê? Porque não existe aprovação sem revisão. Deixa eu ver se tá tudo bem por aqui. Tá. Porque não existe aprovação sem revisão, tá? Então, revisões semanais, revisões diárias. Como que funciona? Tem que ter esses dois no seu cronograma, tá? Então, para ter um cronograma que funcione, você precisa ter tanto revisões semanais quanto revisões diárias, tá? Diário, você pode usar mapas mentais para otimizar. Então, estudou aquele assunto, fez aquele tanto de questões, né? Enfim, estudou bonitinho, pega o assunto, dá uma lida geral nos mapas mentais, né? Os erros, eu errei esse assunto aqui, de 10 questões eu errei 5. Então deixa eu voltar nos erros, deixa eu ver o que eu tô errando. De 5 a 10 minutos diário, tá ótimo, é uma ótima revisão. E as revisões semanais, né, que são os assuntos mais cobrados, que são os temas mais cobrados. E aqueles assuntos difíceis. Então, se o seu cronograma ele não tem revisão semanal, ou seja, uma semana inteira para focar em assuntos que mais caem, assuntos principais e assuntos de temas difíceis, nossa, eu sinto muito, porque você precisa revisar, tá? Então, coloca. Então, já sabe, de 5 a 10 minutinhos no dia você consegue revisar o que você estudou. Então, esse é o quinto passo para um cronograma que funciona. Eu já vou responder. Sexto passo é fazer simulado e corrigir, tá? E aqui quando eu falo, não adianta nada só fazer simulado, você também tem que corrigir esse simulado. Não é correção do professor, não serve. Nossa, sempre que eu termino alguma aula, ou quando eu faço jornada, né, que dá mais pessoas, o pessoal fica bravo comigo. Eu tenho ótimos resultados quando eu vejo o professor corrigindo. Tá, mas não funciona, tá? Não serve, não é um método ativo, é um método totalmente passivo. É a mesma coisa com você ficar assistindo vídeo aula, você não aprende, tá? E então não basta você só ir ali fazer o simulado e pra você pensar assim, não, eu vou fazer um simulado pra ver quanto que eu tô tirando aqui, ou pra ver se eu vou ser aprovada ou não. Não, é um cronograma pra você, é um simulado pra você fazer e voltar. E assim, separe um período na semana pra fazer isso. Não corrija simulado no mesmo dia que você fez. Jamais. Por quê? Jamais, é ótimo, né? Jamais. Por quê? Você vai estar cansada, você vai estar esgotado, seu cérebro vai estar dando tilt, pensa você ficar ali
3, 4 horas, enfim, fazendo um simulado, 80 questões, e você ainda tem que corrigir. Muitas das vezes você tá frustrado porque você não atingiu os 40 pontos, então você tá brava com você, com seus resultados, com a prova, com o simulado, com a Sabrina, com a OAB. Você não vai querer voltar para ver os erros. Então, o que você vai fazer? Separar um dia na sua semana para você voltar nos erros desse simulado. E eu já ensinei aqui fazer simulado. Toda vez que você for fazer um simulado, coloque um C na frente do que você chutar e um ponto de interrogação naquele em que você tiver dificuldade. Porque na hora de corrigir, você vai saber quais você está errando, quais você está acertando porque você entendeu a matéria, você entendeu o assunto, sabe o que está fazendo, ou aqueles que você ou simplesmente chutou e acertou na sorte. Isso realmente faz toda a diferença. Porque teve uma época que eu tava acertando direito penal achando que eu tava arrasando, até tomar minha primeira reprovação. E aí eu vi que eu tava chutando mesmo. Tá? Então não adianta fazer simulado. Ah, Sabrina, mas eu não posso nem ver uma aulinha de um professor corrigindo? Pode, viu, gente? É igual eu falo de videoaula aqui. Eu não sou contra. Desde que não seja a base, desde que você não passe horas e horas assistindo correção ao invés de você fazer a correção. Tudo que quanto for para a prova do AB, que você pensar assim, nossa, eu vou fazer isso, mas tá tão difícil, é porque você tá certo, é porque você tá no caminho certo, tá? Então tudo que você pensar assim, nossa, eu tô fazendo aqui 30 questões, eu não tô acertando nada, tá muito difícil, ou não é pra ser fácil mesmo. Se fosse pra ser fácil, todo mundo passava, todo mundo tava com a carteira. Então, prova da OAB é desafio, é sair da sua zona de conforto. Na faculdade você estava na zona de conforto, aqui não. Aqui você precisa sair da zona de conforto e errar muito. E quanto mais autodidata você for, nesse sentido de você mesmo ir atrás do erro, você mesmo ir atrás do artigo. Tem artigo que eu sei que é muito difícil de interpretar. Mas quanto mais você tenta, quando tem um artigo que é muito difícil de você interpretar, com palavras difíceis ou que você não entendeu o contexto, sai parafraseando todas as palavras do artigo. Vai demorar. Mas, gente, tem uma mentorada minha, a Gabi, ela fala, nossa, Sabrina, depois que eu comecei a parafrasear palavra por palavra, que saía ali do artigo, tudo mudou, eu entendo agora. E às vezes, na sua prova, cai o artigo, cai a descrição, e como você parafraseou, ou seja, você foi lá no Google e buscou o sinônimo, você vai saber fazer, você vai se identificar, falar, nossa, eu lembro dessa palavra difícil, eu lembro que eu pesquisei. Isso aconteceu muito na minha última prova que eu fui aprovada, tá? Então acostume a parafrasear, pega lá uma palavra difícil, joga no Google sinônimo. Ah, é isso que quer dizer. Quando você viu, a leitura do artigo ficou muito mais fácil de você entender, tá? Então é um jeito de você interpretar artigos, porque eu sei que às vezes é difícil. Então, o 6º passo, fazer simulado e corrigir. Não adianta nada não voltar nos erros aqui. É aquilo, né? O cronograma, ele pode até te ajudar, mas ele não faz milagre se você não souber aproveitar isso que eu tô falando aqui. E aí, sabem que quando eu vou voltar no simulado aqui, por exemplo, agora que a gente tá no cronograma de 90 dias, é válido você pegar e, por exemplo, no sábado, que é para simulado, ou correção, ou descanso, enfim, você faz o simulado e no outro domingo, não sei, você corrige. Mas não corrige no mesmo dia, não, que você vai ficar puto da vida, tá? A não ser que você saia arrasando, né? Aí você vai querer voltar. 6º, 7º, né? 7º passo, isso. Cadê? Ah, tá aqui. Então, 7º passo, separe os estudos por blocos. Isso aqui é muito legal, por quê? Jamais passe de 1h30, tá? Eu sei que tem gente que gosta, que fala, nossa, eu estudo muito melhor. Eu sou assim, sabe? Eu já ouvi muito. Eu sento na cadeira, eu estudo ali diretão. 2h30, 3 horas frenético. Tem muita gente que tem essa capacidade. Como eu falei, é muito individual, tá? Vocês têm que se conhecer. Não é porque fulano ou beltrano falou que você tem que fazer que você vai conseguir, não. É muito individual. Eu não sei a sua rotina. Eu, Sabrina, não sei a sua rotina. Eu sei da minha. Então, mas no geral, eu já estudei sobre isso, quando você passa de 1h30 de estudos, começa a cair o desempenho, e é super normal. Ou então, não sei se já aconteceu com você tá ali estudando, frenético, nossa, você tá naquele looping, né, que você tá concentrado mesmo na matéria. Aí bate alguém na porta, o menino grita, solta uma bombinha na rua, você leva um susto, enfim, pra você voltar é muito mais difícil, não é? Eu já passei por isso. Então, separar o estudo em bloco
Isso aqui você só vai saber separar seu estudo em blocos do seu dia se você fizer os primeiros passos que eu ensinei. Se você souber quais são os seus horários, quais são os seus horários de intervalo, qual que é seu horário de ouro, para você saber identificar, para você saber. Então, se você não cumprir primeiro os passos lá na frente de separar tintim por tintim, pegar suas 24 horas e colocar no papel, você não vai conseguir separar seus estudos em bloco. Então, assim, o que eu fazia na faculdade, quando eu trabalhava, era assim. Eu trabalhava às 8 horas, aí dava o intervalo do almoço, eu fazia questões. Eu ficava lá na hora do almoço, almoçando com a marmita aqui do lado, e ia ali fazendo questões, lendo um artigo, corrigindo questão passada, revisando, eu fazia sempre alguma coisa. Então eu ia frenético no meu horário de almoço. Sabrina, eu sinto muito sono. Eu sinto também. Bebe um café, um negócio que você fica boa. Gente, vocês não têm noção. 1 hora de almoço que eu tinha era assim, tirando lavar a louça, escovar os dentes, né, voltando ali aos poucos, 40 minutos. Vocês não têm noção, eu fazia ali 10 questões facinho. E fazia toda a diferença na minha vida. Então não subestima esses pequenos tempos que você tem aí ao longo do seu dia. E aí eu voltava, né, não voltava pra casa de ônibus, a maioria das vezes eu voltava de carro, só que eu ia pra academia, igual eu falei, eu chegava em casa e aí era a hora, era a minha hora de ouro. E aí o que eu fazia? Aí eu estudava 1h30, frenético ali. 1h30, às vezes eu dava uma pausa, ou então 50 minutos dava uma pausa e voltava. Mas aí era muito bom, eu aproveitava muito. E aí quando eu via, eu conseguia fazer 40, 50 questões no dia, ler artigo normal e ainda revisar. Tudo no mesmo dia por conta de blocos ou então, se eu não conseguia revisar o conteúdo que eu estudei, no outro dia, no meu horário de almoço, eu revisava. Então, assim, o horário de almoço pra mim sempre foi muito sagrado. Se vocês calcular quanto tempo vocês ficam no Instagram, rolando feed, vendo stories, vocês já estavam fazendo 5 a 10 questões. Que eu sei, que eu já passei por isso. Eu tô travando? É que a Jéssica escreveu aqui, só que eu tava tão frenética que eu nem vi. Eu tô travando? Ou já voltou ao normal? Vocês escrevam aqui se eu tô travando, porque às vezes eu tô aqui falando sozinha. Enquanto isso, deixa eu ver se eu respondo aqui. Como revisar o cronograma? Muito boa pergunta. Então, né, eu falei ali no módulo que eu... Tá normal, tá. Vou desativar aqui de novo. Eu falei, né, mais cedo no último passo sobre revisão. Você precisa de um cronograma que te mostre a revisão, tá? Você precisa de um cronograma e assim... pra simplificar sua vida, pra você não ter que ficar correndo atrás disso. Então você precisa de um cronograma que te dê o caminho, que fale, olha, nesse dia tal, no dia 24/3, você tem que revisar. No dia tal, você tem que revisar. Igual eu coloquei nesse cronograma de 90 dias, que vai estar disponível pra você, já tá disponível pros alunos, e vou abrir vagas pra ele no mês que vem. Esse cronograma de 90 dias, ele tem inclusive... diário, por exemplo, revise 5 questões erradas de tal assunto. Então, para você revisar dentro do cronograma, você precisa ter uma indicação, tá? Então, adquira o meu cronograma, que ele tem. Então, tá. Então, separar os estudos por bloco é um 7º passo muito importante. Às vezes eu acho que eu vou vendo aqui. Vocês avisam. Bota aí nessa caixinha de pergunta aí. Tudo bagunçado isso aqui. 8º passo. Aumentar em 10% toda semana seus rendimentos. Quase ninguém faz. Tô travando? Esse eu tenho que ter que compartilhar. Gente, tira um print dessa aula, porque olha, eu tô muito orgulhosa de quem tá aqui assistindo. Tira um print, eu vou fazer uma post, vocês tiram um print, posta nos stories e me marca. Isso aqui é o print da aprovação. Maravilhosa. Tiraram, né? Acho bom. Vamos lá. Agora não sei como é que tira. Acho que voltou. Não sei tirar não. Vai ficar aqui. Vai ficar o comentário da Jéssica aqui. Eita. As perguntas sumiram, mas eu acho que eu gravei algumas. Mas as perguntas sumiram.
Vamos continuar, né? O oitavo passo aqui é... Eu acho que travou. Tinha travado. O oitavo passo aqui é aumentar em 10% toda semana seus rendimentos. O que isso quer dizer? O que isso significa? É você tá sempre pensando, porque olha só, uma pessoa que é sedentária, ela fica aí a vida inteira, 3 meses, né? 3 meses não, um ano, a pandemia inteira sem ir pra uma academia, sem fazer um exercício físico. Daí ela pega e resolve ir num dia pra academia e ela malha 3 horas seguidas. No outro dia ela vai estar acabada. No outro dia ela vai estar sentindo dor, no outro dia ela vai estar com dor até em músculo que ela nunca viu na vida, né? Assim que funciona. Quem já fez isso. Então é você aumentar em 10% toda semana os seus rendimentos. Então se, por exemplo, hoje você conseguiu fazer, isso é uma coisa que eu vejo muito. Direito constitucional, a gente tem ali controle de constitucionalidade, é um tema muito grande. É um tema muito grande e muito difícil. Né? A maioria das pessoas se queixam muito do controle de constitucionalidade e despenca toda a prova. Então, querendo ou não, você tem que estudar, você tem que se esforçar para você estudar essa matéria. E aí, o que eu percebo? Muitas das vezes, vocês querem colocar... Eu ia colocar um exemplo, mas só quem é de Uberlândia que ia entender, né? Que é colocar Uberaba dentro de Araguari. Agora, nem eu sei falar o ditado mais. Mas, enfim, vocês querem colocar... muita coisa num dia só. Então, quando você abre o livro de questões comentadas, por exemplo, para direito constitucional, que tem ali o controle de constitucionalidade, às vezes vai ter 50 questões, vai ter um monte de questões. Fraciona. Tanto é que no meu cronograma tem alguns temas que eu coloquei para você ver em 2 dias. Então, assim, ao invés de você querer fazer 40 questões de controle de constitucionalidade e depois chorar de desespero porque matéria difícil, ou empresarial, títulos de crédito, meu Deus, quem inventou empresarial? Vou matar quem inventou. Ao invés de você tentar fazer isso, fraciona. Hoje eu vou fazer esse tema difícil, que é controle de constitucionalidade. Eu vou fazer 10 questões aqui de controle de constitucionalidade. Tá quase um trava-língua. Eu vou fazer 10 questões aqui, e aí na semana que vem eu faço mais 10 de controle de constitucionalidade, ao invés de você querer fazer 40 de uma vez. Então, faça isso. Aumenta seus rendimentos em 10% toda semana. Quando você chegar, depois de 1 mês e meio fazendo isso, você vai perceber que você está fazendo um monte de questão, que você está muito bem. Eu falo isso por experiência própria. Eu lembro que eu era um horror fazendo questão. Eu falava, quem inventou esse negócio de fazer questão? Não existe. Eu aqui não vou passar fazendo questões. E aí eu falei, não, mas eu vou fracionar. Então tinha dias que tinha uma matéria muito difícil, eu fazia tantas questões, eu ia aumentando, até chegar a fazer 60 questões num dia. Nos meus últimos dias antes da prova, antes da minha aprovação, eu lembro que eu cheguei a fazer 60 questões ali todos os dias. E pra mim foi ficando automático. Então eu falo pra vocês que é super comum. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de fazer questões ainda, né, sozinho, sem a ajuda de um professor ou de um cursinho, mas é muito possível. Tá? Então começa aumentando aí os rendimentos, começa aumentando o nível de dificuldade, começa aumentando, se você revisava tantas horas numa semana, aumenta, e assim sucessivamente, tá? Esse foi o 8º passo. Vamos lá. O 9º passo é um cronograma com a leitura de artigos de cada assunto. Então, assim, eu vejo, né, eu não sei, eu falo pelo meu, mas eu sei que muita gente não lê artigos ainda, que não tem esse hábito porque acha difícil. Só que 85% da sua prova é legislação, tá? 85% da sua prova é legislação. Então, cai a letra da lei. Então, você precisa de um cronograma que te ajude a interpretar melhor, que te deixa muito mais preparado para a prova e que te ajude a interpretar esses artigos melhor. Então, você precisa de um cronograma que, hoje vou mudar de exemplo, o controle de constitucionalidade dá uma ferida na alma, né? Eu ia falar contratos de novo, eu cismei com esses dois, porque eu tava fazendo resumo pra vocês dessas matérias difíceis. Mas, vamos lá. Direito penal, pegar direito penal, o que cai muito? Crimes em espécie, crimes contra a pessoa, despenca. Então, 85% da prova, legislação. Você precisa fazer questões e você precisa ler artigos relacionados a crimes contra a pessoa, tá? É imprescindível. Então, é o 9º passo do cronograma, tá bom? Então, eu falei aqui tudo que um cronograma precisa ter
quais são as eficiências de um cronograma que ele precisa ter para ser um cronograma que realmente funcione, que não te deixe na mão, que você depois não culpe o cronograma alheio, né? Então, assim, claro que vocês viram que ele é 50%, os outros 50% é vocês que tem que fazer. É estudar, é revisar, é tentar extrair o máximo possível desse cronograma, tá? Que o cronograma, ele não faz mágica. Então, você realmente precisa ir por conta própria estudar. As perguntas... voltaram. Estou presa nos vídeos gigantes. Como desapegar? Gente, uma coisa muito óbvia. Eu aprendi que o óbvio tem que ser dito. Desapegando. Desligando a videoaula. Sério mesmo. Apego a gente desfaz desapegando. Então, assim... por exemplo, se você estuda 5 vezes na semana e você assiste videoaula 5 vezes na semana, diminui. Começa assistindo 3, começa assistindo 2. Se tá muito difícil pra você desapegar, vai diminuindo o ritmo, vai intercalando. Então, hoje eu vou me comprometer a fazer 30 questões ao invés de ver videoaula. Ai, nossa, mas amanhã eu preciso ver uma videoaula. Tudo bem, mas comece intercalando. Um dia de videoaula, um dia fazendo aquilo ali. Deixa eu só compartilhar outro slide também que eu acho importante. Que eu falei do método tradicional no início, que eu mostrei a tabelinha. E o método da aprovação, que é esse aqui, tá? Então, o método que te aprova é aquele ativo, que é o que eu falo, que você acha difícil mesmo, é esse aí mesmo. Se tá achando difícil, tá no caminho certo. É aquele que você gasta menos tempo, sabe? Impossível, não é, tá? Quando você aprende a estudar de forma correta, você começa a ver que o cronograma não te doma. Não te doma? É doma? É doma, né? Que o cronograma não te domina. Falei certo agora. Doma. Acho que doma dá também. Então, quando você começa a estudar de forma correta, você vê que o cronograma ele não te domina, né? Que você chega no final do dia, você não tá com aquela consciência pesada. Você chega no final da semana, você fala, nossa, que bom, eu consegui ver tudo que eu tinha pra ver. E aí você percebe que você tá conseguindo fazer outras coisas da sua vida. Eu não sou mãe, né? Então eu não sei a sua realidade com filhos, como que eu não posso dizer. Mas eu tinha outras responsabilidades. Eu era o próprio Július, né? Július. Até hoje eu sou. Tenho 2 empregos daquelas. Então, assim, eu sabia que eu tinha que reservar um tempo. E quando eu vi, eu tava conseguindo fazer até exercício físico e estudar pra prova do OAB. Dizem que é impossível você fazer isso. Então, eu tenho alunas, eu tenho mentoradas que são mães, que trabalham fora e falam, caramba, consigo hoje estudar na paz do Senhor. E não ficar com a consciência pesada. Então, isso é um cronograma da aprovação. Que te mantém motivado porque você começa a ver resultado. Não tem nada pior do que você trabalhar duro, você fazer uma coisa, você estudar pra caramba, ralar muito e você não ver avanço. É frustrante, gente. Eu sei disso completamente. Então, quando você tem um cronograma que você começa a ver resultado, que as suas notas começam a melhorar, que você faz um simulado e você vê ali que você tá melhorando, aquela matéria que não entrava de jeito nenhum na sua cabeça, você vê melhora, nossa, você pensa, não, eu tô indo no caminho certo. Então, esse é um cronograma que te mantém motivado. Você aprende e não esquece. Por que você aprende e não esquece? Por conta das revisões periódicas incluídas ali no seu cronograma. Então, se o seu cronograma não tem, trate de colocar a revisão você mesmo aí pra você estudar. E revisão da matéria dos erros toda semana, que é imprescindível voltar nos erros, tá? É os erros que te aprovam. Ontem eu até recebi, e direto eu recebo na caixinha de perguntas, mas eu erro muito, eu tô muito frustrada. Agradeça. Toda vez que você errar, agradeça. Eu não tô brincando. Porque é sinal de que você tá ali no caminho certo. Porque é o erro que vai fazer você voltar, entender o que você errou. E, gente, escreve o que eu tô te falando. Aquele erro que você ficou muito frustrado, ele vai aparecer na sua prova. Ele vai aparecer. Tá? E aí, como você já vai ter estudado, como você voltou no erro, você estudou seu erro, vai cair e você vai ficar felizona. Isso aconteceu diversas vezes comigo na prova. Às vezes vejo alguma quando não entendo muito a matéria. A videoaula, né? Isso aí eu sempre indico isso, justamente. Então, se você tentou, né, por isso que eu falo, eu não sou contra videoaulas, tá? Ela tem que ser um apoio. Então, se você tentou de tudo, meu Deus, aquela matéria não entra na sua cabeça, vai lá e assiste uma aula assim. O que não pode é se tornar a base do seu estudo, tá? Você se acostumar a ver videoaula e a não partir para questões, a não partir para resolver questões, não resolver simulados. Mas quando tá com dúvida, pode assistir. Zoe a videoaula, glória a Deus, esse depoimento merecia um print. A Nossa Senhora, olha que bênção, eu até tive que colocar aqui, ó, quem tá aqui nessa live, Augusto, printa esse depoimento maravilhoso.
Jéssica. Aprovação vem. Gastar tempo com o método errado me faz aprovação? Com certeza, com certeza. Te deixa bem longe, tá? Então, método errado, gente, é 50%. Eu estou esquecendo o que estudei, como fazer. Revisão, falta revisão, tá? Se você tá esquecendo o que você estudou, falta revisão. Vai rolar um curso gratuito. O Jornada da Aprovação vai acontecer do dia 5 a 8 de abril. Eu já fiz o 1.0, né, em janeiro. E agora vai acontecer o 2, justamente pra não desanimar vocês da prova e ensinar vocês a estudar da forma correta. Vai ter uma aula sobre revisão, tá? Então, pra você saber o que revisar, como revisar até o dia da sua prova. Pra você não esquecer o que você estudou. Porque eu sei que é uma das coisas assim que mais atormenta. Mas eu vou ficar estudando sem data. Gente, concurseiro é assim. E passa, os concurseiros que estudam sem esperar edital e sem esperar uma data são os que passam em primeira colocação. Não se esqueçam disso, tá? Agora tinha aula de concurseiro e estudar forever até o dia da prova. Certo? 40 minutos de aula. Muito bom ter a presença de vocês. Gente, eu dando que eu tô chique, o Coco Bambu lá de Fortaleza entrou na minha live. Valeu, Coco Bambu! Bem aleatório, né? Bem aleatório. Mas é isso aí, tá? Muito obrigada pra vocês. E essa live não vai ficar salva. Vai ficar salva só lá na plataforma para os meus aluninhos aplicados. E qualquer dúvida, me chama lá no direct.